Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Repete assim comigo: a minha dose de inspiração na prática. Se você não repetiu, eu vou falar de novo. Repete comigo ou mentaliza junto comigo: a minha dose de inspiração na prática. E hoje um episódio muito especial. 52 semanas, 365 dias atrás, eu estava correndo o meu Full Ironman e foi uma experiência extraordinária. E uma semana depois, ou seja, 51 semanas atrás, eu estava correndo uma maratona, 42 quilômetros para 3 horas e pouco. Então foi essa experiência de um ano atrás que eu vivi uma maratona, um Ironman, e eu quero contar para vocês o que isso mudou na minha vida no último ano e como isso ajudou as minhas últimas temporadas serem do jeito que foram. Agora eu vou pedir licença porque isso aqui é pesado. Eu vou tirar porque você já viu o tamanho das bitelas aqui. Mas de um ponto bem prático, para mim, a competição, obviamente, ela coloca em xeque todo o treinamento. Ela é uma prova real de quanto eu treinei bem na temporada ou não, ou quanto eu me dediquei ou deixei de me dedicar. Apesar de que cada dia é um dia e às vezes o dia da prova acontece alguma coisa externa que também prejudica, enfim. Mas é um teste. A prova ela é um teste e além de ser um teste, também ela é um momento de celebração. Então pensa que você treina em uma temporada de 3, 4, 5, 6 meses para fazer uma prova específica e ali você está vivendo o sentimento 1. Eu estou me testando em relação a tudo que eu já treinei na última temporada, mas também estou celebrando por todos os treinos que eu fiz na última temporada. Então aqui são as duas primeiras coisas que eu quero falar com vocês. Ter feito essas duas provas e esse último ano, depois dessas provas, eu só corri mais uma maratona forte, então considero que foi praticamente de competições um ano inteiro sabático, né? Eu tenho para falar que é extremamente importante você estar nesse lugar de teste pessoal contínuo para entender se aquilo que você está treinando ou a forma que você está fazendo as coisas estão te dando resultado de verdade. Então, você precisa ter parâmetros que você olha e você tem métricas para entender se isso está te aproximando ou se isso está te afastando daquilo que você quer ter como conquistas na tua vida, até para você validar ou modificar os métodos que você está utilizando. Então, uma prova, uma corrida, um triatlon, ela fala muito sobre o método de treinamento que você utilizou. Se você vai bem numa prova, se você consegue os seus recordes e atinge ali o que você queria, isso é um símbolo de que a metodologia que você usou, a estratégia que você aplicou é positiva e você replica. Caso você não consiga bater as suas metas, você precisa rever sobre o método e a estratégia que você usou. Então isso aqui é muito importante. E a celebração também, ela é algo que potencializa de dentro para fora. Eu vou falar no próximo episódio sobre isso, sobre o poder da endorfina. Não quero entrar nisso agora, que eu quero pegar o tempo só para falar disso. Mas um ano pós esse Full Ironman, uma das coisas que ficou latente na minha cabeça o tempo todo é que realmente impossible is nothing. O slogan da marca é nada é impossível. E todas as vezes que eu passei por muitos momentos de dificuldade, foram muitas tempestades nesse último ano. Eu diria para vocês que eu acho que de momentos difíceis, de provações mesmo, esse último ano equivale à minha última década, assim. Não vivi nada igual, principalmente esse semestre, o quanto eu tenho sido testado no mental, no emocional, em estar concentrado e realmente ter uma visão clara de futuro, uma visão positiva de futuro, que as coisas elas vão acontecer. Então, ter corrido essa prova, ela me trouxe uma mentalidade que aquilo que é uma tempestade hoje, amanhã vai ser uma garoa.
E se eu passar pela tempestade, eu vou desfrutar na garoa, mas se eu desistir na tempestade, eu vou ter que arrastar essa derrota por muito tempo. E não desistir no meio do processo, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, vai valer a pena no final. Então, ter cruzado aquela linha de chegada com 13 horas de prova e 7 meses de treino forjou a minha cabeça hoje para não andar para trás em meio às tempestades que eu estou vivendo hoje. E o negócio interessante é que eu me inscrevi para a prova, eu treinei para a prova. E muito das tempestades que eu estou vivendo hoje foram coisas que eu orei. E eu gosto de uma frase que fala assim: se você está orando pela chuva, se acostume com a lama, ou se prepare para andar na lama. O que isso quer dizer? No meio do bônus, você vai ter que vencer o ônus. No meio dos benefícios, você vai ter que passar pelas tribulações. Não existe, as coisas coexistem. Então, esse aprendizado muito claro para mim é não desistir no meio do processo e concluir o Ironman preparou a minha cabeça para todas as tribulações. Segunda coisa muito legal, esse ano eu comecei a pensar e me enxergar de um outro patamar. E eu comecei a reconhecer, inclusive essa camiseta ela fala The Legacy Lives Here. Eu comecei a olhar de um ponto que eu estou construindo uma história muito legal que eu não reconhecia tanto antes. Mas pós essa prova, entendendo o legado de verdade, o documentário que a gente lançou, todas as coisas, e eu comecei a analisar que, uau, não é só correr uma prova, não é só correr um Ironman. Tem uma história muito massa que está sendo contada e aquilo ali foi um degrau que no último ano me deu muita autoridade. E aí é um ponto de você reconhecer que tem autoridade, você ter humildade para andar em cima dessa autoridade sem se tornar alguém arrogante ou soberbo, mas também não ser falso humilde de não reconhecer aquilo que você carrega e andar aquém daquilo que você deveria. Então eu também tenho me posicionado nesse lugar de estar andando de acordo com o legado que eu estou gerando e romper com muitos aspectos de falsa humildade, de falar, não é para tudo isso. O que está gerando, mesmo nas tempestades, está acelerando alguns resultados na minha vida que eu não esperava, alguns convites que eu sempre recebi e não reconheci o tamanho da influência que eu tinha naquilo que eu fazia. E eu acho que o terceiro ponto muito legal aqui é o quanto a gente inspirou pessoas. Esse último ano, pós-Ironman e a maratona no pós, eu amo uma frase da Maratona do Rio do Rastro que ela fala assim: quem te chama de louco hoje te chamará de lenda amanhã. E é muito legal porque as pessoas, quando descobrem que eu corri um Ironman full e uma semana depois uma maratona de 42 quilômetros, falam, cara, você é louco, isso e aquilo. Mas na grande verdade eles estão ali com uma admiração, uma inspiração. E eu comecei também, então, nesse último ano, ser muito intencional em entender o poder da influência e a inspiração que eu gero na vida das pessoas. O que me capacitou a cuidar mais ainda dos meus bastidores, a cuidar mais ainda da minha vida íntima, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha casa, com os meus negócios, com a minha fé, com a minha liderança em tudo que eu faço. Isso me despertou para ser muito mais intencional e andar com muito mais autoridade. E também eu acho que me deu, esse último ano eu fiquei mais inteligente e emocional em fazer as coisas certas na hora certa. Ter corrido o Ironman me mostrou que muita coisa é desnecessária, muita pressão é desnecessária e o processo ele não precisa ser tão pesado, não no aspecto que vai ser fácil, mas tem coisas que não precisa. Então eu aprendi a dizer muito não, aprendi a reconhecer o que era fundamental para falar sim e viver com essa leveza. Então eu acho que pós tem tudo isso e as avaliações que eu quero que você faça para a tua vida são essas. Qual é o nível de influência que você está exercendo hoje? Qual é o tamanho do legado que você está construindo hoje?
qual é o ritmo daquilo que você está vivendo. Você tem que parar para refletir. Pensa a tua vida 52 semanas para trás, vem fazendo a engenharia reversa, se aquilo que você viveu 52 semanas atrás está reverberando hoje e o que você está vivendo hoje, como isso vai projetar resultado para 52 semanas para frente. É reflexão de longo prazo que faz super sentido para você ter um reconhecimento das pequenas coisas, dos resultados mais finos que você tem que ter agora, para você não esperar um ano para analisar e falar, valeu a pena ou não valeu, já faz essa reflexão agora. E no próximo episódio eu quero falar sobre o poder da endorfina. A gente escuta muito sobre dopamina, isso e aquilo, mas eu tenho estudado muito sobre a endorfina e eu quero trazer para vocês o poder dessa molécula no próximo episódio. E para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as nossas notificações. Semana que vem tem um episódio novo para você.